Abençoados sejam os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados sejam os que sofrem, pois eles serão confortados. Abençoados sejam os humildes, pois eles herdarão a terra. Abençoados sejam os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Abençoados sejam os misericordiosos, pois eles terão a misericórdia. Abençoados sejam os apaziguadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Em tempos passados vocês ouviram: não matarás. Mas eu lhes digo que quem quer que esteja zangado com seu irmão sem causa, corre o perigo de ser julgado. Em tempos passados vocês ouviram: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo: se alguém golpeá-lo na face direita, ofereça-lhe a outra face. Em tempos passados vocês ouviram: você deve amar seu vizinho e odiar seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem seus inimigos. Abençoem os que blasfemam contra vocês. Façam o bem a quem os odeia. Orem por aqueles que os maltratam, que abusam de vocês. Devem fazer mais do que acreditar nessas coisas. Devem praticar meus ensinamentos. Aquele que ouvir minhas palavras e as colocar em prática será comparado por mim a um sábio que erigiu sua casa sobre uma rocha. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma catequese muito importante, feita pelo próprio Jesus. E a história que eu vou contar está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Foi o comecinho do que chamamos de Sermão da Montanha. E tudo que vou falar aqui já foi falado pelo nosso querido Papa Francisco, em uma catequese que ele fez lá no início do ano de 2020. Tudo que eu vou falar vai ser um pouco da leitura da Bíblia e também um pouco da catequese do Papa, ok? Jesus, ele estava caminhando junto com os seus discípulos e uma multidão de gente. Então ele subiu no local mais alto para que todo mundo conseguisse ver e ouvir o que ele ia falar. Ele começou então ensinando 8 regras. Era o que todos deviam fazer para conseguir ser feliz. Dizia então: felizes são os pobres de coração, porque deles será os céus. Na vida, as pessoas sempre falam com a gente: você precisa ser alguém, precisa ser famoso e muitas outras coisas. Mas para ser alguém, isso quer dizer que vamos competir com as outras pessoas. E Jesus quer que sejamos todos iguais, sem um querer ser mais do que o outro. Então, devemos sempre usar 3 palavras mágicas: com licença, obrigado e desculpa. Pedir desculpa é o mais difícil, porque ficamos com vergonha quando fazemos algo errado. Mas quando você pede desculpa, você fica pobre e pequeno para as pessoas do mundo. Ah, mas para Deus você fica grande e poderoso quando sabe pedir desculpas. Felizes os que choram, porque serão consolados. Esse choro que Jesus fala pode ter 2 sentidos: ou chorar por causa de alguém que está sofrendo, ou chorar porque pecou e ofendeu a Deus e ao próximo. As 2 formas de chorar nos fala sobre amor. Porque quando amamos de verdade quem está perto da gente, nós conseguimos sofrer junto e chorar junto. E também quando amamos de verdade a Deus, nós sofremos e choramos por dentro quando cometemos algum erro. E quando tem o choro de arrependimento, Deus sempre perdoa e consola. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Ser manso é ser meigo, dócil, gentil, sem violência. Mas que terra é essa que Jesus está falando? Essa terra é o céu. É o que antes o povo de Deus chamava de terra prometida.
Então, quem consegue ser manso, não criar brigas, ganharão o céu. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não podemos confundir sede de justiça com vingança. A sede de justiça é uma coisa que já temos dentro da gente, e quando sofremos alguma injustiça, ficamos tristes. Mas Deus, Ele sabe de tudo, e Ele consola. E qual pai não sofre pela dor dos seus filhos? Felizes os que perdoam, porque alcançarão o perdão. A gente sabe muito bem que não somos tão bonzinhos como deveríamos ser. Poderíamos ser melhores como filhos, melhores como irmãos, melhores como colegas. Então, como dizemos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos, nós temos que procurar perdoar o máximo, mesmo que às vezes pareça muito difícil e o perdão esteja em cima de uma montanha muito alta. É por isso que temos que pedir a ajuda a Deus para conseguir perdoar e subir essa montanha. Precisamos saber perdoar para viver, perdoar todo dia. Felizes são os puros de coração, porque verão Deus. Um coração puro é alguém que sempre coloca Deus em tudo o que vai fazer e leva uma vida simples, sempre ao lado de Jesus. Mas ninguém nasce assim. Nós temos que aprender a saber o que é mal no nosso coração e então retirar esse mal. Somente assim vamos conseguir enxergar Deus em cada momento da nossa vida. Felizes os que buscam a paz, porque se chamarão filhos de Deus. Essa paz que Jesus fala é um pouco diferente do que ouvimos hoje, porque não é uma calmaria e pronto. A paz de Cristo é ir em direção a Ele. Então, às vezes, o Senhor mexe um pouco com a nossa vida, sacode um pouco, que às vezes até parece uma bagunça. Mas Ele faz isso para que a gente cresça, aprenda muito e vá para o caminho certo, que é o caminho dos filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos, porque o reino de Deus lhes pertence. Tudo o que foi falado antes, se for feito com alegria, isso pode incomodar as pessoas e elas podem ficar rindo e zombando porque somos diferentes. Diferentes porque somos felizes ao lado de Deus. Mas nós devemos ficar quietos, não ligar para essas pessoas e seguir a vida feliz. Cumprindo essas pequenas regras, Jesus fica feliz demais com a gente. E então nosso lugar vai estar guardadinho do lado dele. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje no Evangelho, Jesus vem nos pedir que sejamos felizes. E como é isso? É simplesmente estar com um sorriso no rosto? Não necessariamente. Jesus vem nos pedir que cada um de nós tenhamos nosso coração puro para cuidar, ajudar, compartilhar com quem precisa, sem querer se aparecer, sem querer se mostrar para que haja uma recompensa. Sejamos felizes de coração puro, sem querer dar o troco ou querer ser mais do que o nosso amigo. Certo, crianças? Grande beijo, fique com Deus, boa semana. Amém? Tchau!